Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Começou a Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Seria a quarta divisão. 64 clubes, divididos em 8 grupos, com 8 times cada um. Você vai jogar em turno e retorno dentro dos grupos e se classificam 4 de cada um dos 8 grupos, num total de 32. E a partir dos 32 times classificados na segunda fase, começam mata-matas e aí a gente vai acompanhando rodada por rodada. Perfeito? Olha, como são muitos times, eu vou passar os gols, vou falar situações e talvez nem passo a próxima rodada para não ficar muito longo o vídeo. O que eu posso falar para você dessa primeira rodada? Olha, dos 32 jogos da primeira rodada, 11 vitórias em casa, 11 empates e 10 vitórias fora de casa. Bem equilibrado, 11, 11, 10. Foram 65 gols em 32 jogos. 2 e pouquinho de média por partida. Tem uma média interessante. O jogo com mais gols, mais emocionante da primeira rodada foi no grupo A5, lá no Mato Grosso. O Misto ganhou do Porto Velho de Rondônia por 4-3. Foram 7 gols nesta partida. E aqui de São Paulo, dos 4 clubes paulistas, só a Inter de Limeira, que foi rebaixada no Paulistão, a Inter de Limeira mudou o treinador, reformulou o elenco e, claro, começou vencendo. O Monte Azul, que foi vice-campeão da 3, subiu para a Série A2, começou perdendo em casa. O Água Santa de Diadema começou perdendo em casa. E a Portuguesa, a querida Lusa do Canindé, começou fazendo 2-0 no Boa Vista, lá em Saquarema, no Rio. Teve um jogador expulso e empatou por 2-2. Resultado não é ruim, mas fica assim um empate com gosto de derrota depois de você ter aberto 2-0 e tomar uma expulsão e acabar sucumbindo e sofrendo empate. Vamos falar tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, acaba do novo vídeo, você vai sendo avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Vamos lá então, falando grupo por grupo, e aí a gente já vai falar na classificação. Ainda é primeira rodada, é tudo muito tranquilo, né? Então vamos lá. No Amazonas, o Manauara recebeu Independência do Acre e empataram por 1-1. Rafael Ibiapino fez o gol do Manauara. Esse Rafael Ibiapino jogou no Comercial de Ribeirão Preto aqui. E o João Anderson fez o gol do Independência. O Independência do Acre, pela primeira vez na sua história, está participando de um campeonato nacional. Olha que legal, e já começou empatando fora de casa 1-1. Ainda no grupo A1, o Maitá, lá no Acre, em casa, tomou de 3-0 da Tuna Luso. E olha que interessante, os 3 gols da Tuna Luso foram do Ronald, já é o artilheiro isolado da competição. 3 gols, 3-0 para a Tuna, 3 gols do Ronald, que já vai falar, eu vou ser o cara dessa competição. Na primeira rodada já foi. Ainda no grupo A1, lá no Amapá, o Trem recebeu o Manaus e empataram por 1-1. Jonas Daniel para o Trem, Gustavo Lila para o Manaus. E finalizando o grupo A1, o Águia Marabá, lá no Pará, jogando em casa, ganhou do Gás. O Gás é o Grêmio Sampaio, de Roraima. 1-0 para o Águia Marabá, gol do Daniel GTA. Daniel GTA. Bom, com esses 4 resultados do grupo 1, a gente começa o grupo 1 com os 2 times do Pará com 3 pontos, Tuna Luso e Águia. Independência do Acre com 1 ponto, Manauara de Manaus, do Amazonas com 1 ponto, o Manaus com 1 ponto e o Trem do Amapá com 1 ponto. E o Gás, de Roraima e o Maitá do Acre com 0. Essa é a primeira rodada. Lembrando que a gente vai classificar depois do turno e retorno os 4 primeiros colocados, certo? Vamos para o grupo A2, onde Maranhão e Altos, lá no Maranhão, empataram por 1-1. André Radija fez para o Maranhão, Dieguinho fez para o Altos, empate no Maranhão. Em Tocantinópolis, o time da casa de Tocantins recebeu o Maracanã do Ceará e fizeram um empate com gols, 2-2. Ítalo e Gabriel para o Tocantinópolis, Ailton e Matheus Taumaturgo para o Maracanã, 2-2. Outro empate nesse grupo A2. Terceiro empate nesse grupo A2. No Piauí, no litoral do Piauí, o Parnaíba empatou com o Imperatriz do Maranhão, 0-0. E nesse grupo A2, só uma vitória. Foi lá no Ceará,
foi na cidade de Iguatu, onde o Iguatu ganhou do tradicional Sampaio Corrêa, hein? Sampaio Corrêa caiu o ano passado da C para D, está correndo atrás do título no Maranhão, mas Sampaio começou perdendo lá no Ceará por 1-0 por Iguatu, gol do Otacílio Marcos. Tá voltando, é o grande artilheiro da história do Iguatu e fez o único gol da partida. Então, nesse grupo 2, ou no grupo A2, tá? Sempre é A1, A2 e tal. No grupo A2, o Iguatu, líder isolado com 3 pontos, só ele venceu. Aí você tem o Maracanã, o Tocantinópolis, o Altos do Piauí, o Maranhão, Imperatriz do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, tudo com 1 ponto, e o Parnaíba também do Piauí com 1 ponto. E o único que perdeu foi o Sampaio Corrêa, que é o Lanterninha com 0. Que coisa, hein? Tradicional Sampaio. Vamos para os resultados do grupo A3. O grupo A3, você tem 2 Santa Cruz. O tradicional, que a gente conhece, lá de Recife. A gente conhece o tradicional, o Cobra Coral. Mas tem o Santa Cruz também do Rio Grande do Norte. E os dois venceram. Santa Cruz jogando em Natal, ganhou do Souza da Paraíba, bicampeão paraibano, hein? O Santa Cruz de Natal ganhou do Souza da Paraíba, 1-0, gol do Guizão. Já o tradicional Cobra Coral, o Santa Cruz de Recife, foi jogar na Paraíba, em Campina Grande, contra o 13, e meteu 1-0, gol do Israel. Então os 2 times do Santa Cruz venceram. Outra vitória nesse grupo A3 foi lá em Caruaru, no Pernambuco. O Central ganhou do Ferroviário, outro time tradicional que nem o Sampaio Corrêa. O ano passado, junto com o Sampaio Corrêa, caiu da C para D e começou mal. O Ferroviário começou perdendo lá em Caruaru para o Central por 2-1. Juan e Jô Santos fizeram os gols do Central e o veterano Ciel, já mais de 40 anos, lá é o cara que só ele que faz gols no Ferroviário. Parece que é proibido todo mundo fazer gol, é só o Ciel fez. E finalizando esse grupo A3, em Horizonte, na cidade de Horizonte, no Ceará, Horizonte com o tradicional América de Natal, empataram 0-0. Então você tem 3 times com 3 pontos, Central de Caruaru, Santa Cruz de Natal, Santa Cruz de Recife com 3 pontos. Aí América de Natal e Horizonte do Ceará tem 1 ponto, e com 0 pontos você tem o Ferroviário do Ceará, o Souza da Paraíba e o 13 de Campina Grande, também na Paraíba. É isso. Vamos para o grupo A4, então. Os resultados do grupo A4. A gente teve no Sergipe, lá na cidade de Lagarto, o Lagarto ganhando do União Tocantinense, lá de Tocantins. União 2-1 para o Lagarto. David e Lucas Anatelli fizeram do Lagarto. Samuel Etor fez o gol do União. Em Juazeiro, lá na Bahia, o Juazeirense tomou de 3 do Asa de Arapiraca de Alagoas. E 3 artilheiros fizeram os gols do Asa. Júnior Viçosa, experiente. Thiago Alagoano, experiente. Marcelo Toscano, experiente. Os 3 fizeram os gols, 3-0 fora de casa com o Juazeirense. Já em Alagoas, em Penedense, o Penedense empatou com o Barcelona de Ilhéus da Bahia por 0-0. E finalizando esse grupo A4, a gente teve na cidade de Jequié, na Bahia, o Jequié ganhando do Sergipe por 1-0, gol do Rian Santana. E aí você tem 3 grupos no A4, 3 times no grupo A4 com 3 pontos, o Asa de Arapiraca, o Lagarto e o Jequié, todos com 3. Aí o Barcelona de Ilhéus e o Penedense estão com o Penedense de Alagoas, para quem não sabe, estão com 1 ponto, e aí não fizeram o gol. União, União Araguaína, lá de Tocantins, o Sergipe e o Juazeirense com 0 pontos. Vamos para o grupo 5, onde nós tivemos o maior festival de gols da primeira rodada. Foram 7 gols lá na cidade do Mato Grosso, onde o Misto ganhou do Porto Velho por 4-3. Emerson fez 1-0 para o Misto. Gilvan e o Jonathan, 2, é o vice-artilheiro da competição, um dos poucos jogadores que fez 2 gols. Vamos lembrar que eu falei para vocês que o Ronald do Tunaluso fez 3 e o Jonathan do Misto fez 2. Então Emerson, Gilvan e Jonathan fizeram os gols do Misto. Kerlison
Everton e Il fizeram os gols do Porto Velho. Misto 4, Porto Velho 3. Nesse grupo A5. Em Goiânia, o Goiânia perdeu do Luverdense, do Mato Grosso, por 1-0, gol do Raul Prata. Em Capital, no Distrito Federal, o Capital perdeu para o Aparecidense de Goiânia, da cidade de Aparecida de Goiânia, por 1-0, gol do Stefano Pinho. E em Goianésia, em Goiás, o Goianésia perdeu do Ceilândia por 2-1. Jackson marcou para o Goianésia, mas o Luiz Fernando contra e o Lucas Mingotti fizeram os gols do Ceilândia. Então a gente tem nesse grupo A5 4 clubes com 3 pontos e 4 com 0. Então vamos lá, se a classificação fosse agora, Misto 3, Ceilândia 3, Aparecidense 3, Luverdense 3, só para a gente explicar, estariam classificados, estariam eliminados Porto Velho, Goianésia, Capital e o Goiânia. Só para a gente elucidar como que vai ser a situação depois que a gente disputar os 14 jogos dessa primeira fase. Vamos no grupo 6, onde nós temos 2 clubes paulistas e os 2 não venceram. A Portuguesa, jogando lá em Saquarema, diante do Boa Vista, fez até 2-0, Cristiano aos 42 do primeiro tempo, e o Rildo logo no comecinho do segundo. Fez 2-0, jogo na mão, quando o De Paula é expulso aos 19 minutos do segundo tempo. E a partir, aquela coisa, né? Um jogador é expulso, um cara de marcação ali, tal, o cara que ajuda a roubar a bola, a buscar e tal, De Paula foi expulso, deixou o time na mão. O Boa Vista foi para cima, foi encurralando a Portuguesa, e o Caetano, camisa 9 do Boa Vista, fez 2-1 aos 35, e aos 48, numa bola alçada na área, o Caetano de cabeça também fez o gol e deu o empate para o Boa Vista. O Caetano, junto com o Jonathan do Misto, tem 2 gols. O Ronald da Tunaluso tem 3. Então já começou bem o Caetano. Outro time paulista que jogando em casa, a Portuguesa jogou fora, mas jogando em casa, o Água Santa, na estreia do técnico Sérgio Guedes, começou fazendo 1-0 com o zagueirão experiente Rafael Vaz, mas o Pouso Alegre fez 3-2. Fora de casa. O jogo teve uma parada aí um tempo, por causa de chuva, atrasou um tempo e tal, mas o Pouso Alegre, Léo Muchacho, que foi campeão da Série A2 pelo Capivariano. Ele era reserva do Vinícius Popó, que hoje está no Ituano. O Léo Muchacho fez 2 gols para o Pouso Alegre e o Adson fez o outro. O Rafael Vaz tinha aberto o placar para o Água Santa e depois nos acréscimos do segundo tempo o Filipinho fez 3-2, mas o Pouso Alegre ganhou de virada por 3-2 em Diadema. Nos outros jogos desse grupo A6, no Espírito Santo, Porto Vitória 1, Nova Iguaçu 1. Elton Martins para o Porto Vitória, Lucas Cruz para o Nova Iguaçu 1-1. E em Maricá, o Maricá pegou o Rio Branco do Espírito Santo e fez 2-0, gols do Café e do Olisman. Fizeram os gols e nesse grupo D a gente tem a seguinte classificação. Maricá e Pouso Alegre 3 pontos, Boa Vista, Portuguesa, Nova Iguaçu e Porto Vitória do Espírito Santo 1 ponto, e sem somar pontos o Água Santa e o Rio Branco do Espírito Santo. Vamos para o grupo A7, onde temos mais outros 2 paulistas, e os outros 2 paulistas, a Inter de Limeira, jogando lá em Goiás contra o Goiatuba, meteu 3-1 com propriedade, hein? O Antônio Gabriel fez 1-0 para a Inter de Limeira, aos 6 do primeiro tempo. Depois o Lucas Santos fez 2-0, com 10 minutos de jogo, estava 2-0 para a Inter de Limeira. No finalzinho do primeiro tempo, o Júlio Vitor descontou para o Goiatuba, e aí no segundo tempo, o Lucas Douglas, que foi vice-campeão da Série A2 com o Primavera, subiu. O Capivariano foi o campeão, do Léo Muchacho, que fez 2 gols pelo Pouso Alegre, e o Lucas Douglas, vice-campeão, que também subiu com o Primavera, fez um dos gols da Inter de Limeira, que venceu fora de casa e começou bem por 3-1. Lidera o grupo pelo quesito saldo de gols. Já o Monte Azul, jogando em Monte Azul Paulista no interior de São Paulo, perdeu para o Itabirito por 1-0, gol do Richard. Lembra o Luan, aquele cara que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, aí agora no fim de carreira estava no União São João de Araras? O Luan está jogando lá no Itabirito, ele que deu o passe para o Richard fazer o gol
contra o Monte Azul. Monte Azul, vice-campeão da 3, subiu para 2, mas começou perdendo na sua estreia em competições nacionais. Uma estreia com derrota. O Cianorte, jogando em Cianorte no Paraná, ganhou do Operário do Mato Grosso do Sul por 1-0, gol do Kaique Cálito. E a gente teve em Uberlândia e Cascavel, um mineiro e um paranaense, empatando 1-1. Murilo Rosa para o Uberlândia e o Wagner Líbano para o Cascavel. Esse é o grupo 7, onde a Inter de Limeira, o Cianorte e o Itabirito têm 3 pontos, FC Cascavel e Uberlândia 1 ponto, e sem nenhum ponto, Monte Azul de São Paulo, o Operário do Mato Grosso do Sul e o Goiatuba de Goiás. E para finalizar a primeira rodada dessa série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo de Joinville, hein? O Joinville, tradicional Joinville, 3.527 pessoas lá no estádio, apoiando a torcida e tudo. No sufoco, com o gol do Keké, o experiente Keké, ele fez 1-0 no Guarani de Bagé. O Guarani de Bagé, que também está estreou em competições nacionais pela primeira vez em sua história, o tradicional Guarani da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na cidade de São Luís, o São Luís perdeu de virada do Azures do Paraná por 2-1. O Azures marcou com o Matheus Guimarães e o Danilo, e o São Luís marcou com o TT. O São Luís acho que é de Juí. Não, Juí é Santa Catarina. É uma outra cidade, mas é do Rio Grande do Sul. Eu vou lembrar na segunda rodada, eu falo, São Luís, no Rio Grande do Sul, perdeu do Azures do Paraná por 2-1. Tem Marcílio Dias, o Marcílio Dias com o São José, o Zequinha de Porto Alegre, um catarinense e um do Rio Grande do Sul, gaúcho, 0-0. E ainda nesse grupo A8, o Brasil de Pelotas com gol do Alexiel. Lembra dele que jogou pelo Santo André aqui na Série A2? O centroavante, o artilheiro Alexiel, fez o gol do Brasil, que ganhou de 1-0 do Barra de Santa Catarina, lá em Pelotas. Então, nesse grupo, você tem o Azures do Paraná com 3 pontos, o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul com 3 e o Joinville de Santa Catarina com 3 pontos. Marcílio Dias de Santa Catarina 1, São José do Rio Grande do Sul 1. São Luís do Rio Grande do Sul 0, Barra de Santa Catarina 0, Guarani de Bagé do Rio Grande do Sul 0. Esse é o grupo 8. Eu nem vou falar a próxima rodada para vocês, senão eu vou ter que falar mais 32 jogos e tal, e o vídeo já está com quase 18 minutos, fica chato. Então é melhor a gente colocar os 32 jogos, os gols, a classificação, e rodada por rodada eu vou passando por todos os jogos, pela briga pela artilharia, pelo sobe e desce das tabelas, e sempre enfatizando os 4 primeiros colocados que vão garantir classificação para a segunda fase, certo? É isso aí, vamos valorizar a Série D, os 64 clubes participantes, a gente vai enfatizar sempre aqui, rodada por rodada, e passar tudo por vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima semana. Na próxima segunda-feira eu venho contando como foi a segunda rodada da Série D do Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!